Durante toda essa semana nós fizemos uma série especial de programas para finalizar 2019 e começar 2020 com todas as boas energias, analisando a última década, os anos 2010, e tentando fazer uma primeira prospecção para os anos 2020. A gente falou sobre muita coisa. As mudanças da tecnologia, o impacto dela no mundo do trabalho, o impacto dela no mundo globalizado, como isso afetou a qualidade da democracia, a própria noção de legitimidade da democracia. Falamos sobre soluções liberais para enfrentar esse aumento do populismo. Falamos sobre a década perdida do PT. E hoje vamos falar sobre a evolução do movimento liberal no Brasil, como as ideias de liberdade evoluíram ou não no Brasil durante os últimos 10 anos, nos anos de 2010. E assim vamos ver como podemos aprender lições para crescer muito mais nos anos 2020. Esse é o tema do Livros Notícia de hoje. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livros, e tenho ao meu lado Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Olá, tudo bom? E Paulo Gontijo, nosso diretor executivo. Olá, tudo bem, gente? Magno, você é reconhecidamente um dos praticamente fundadores do movimento liberal contemporâneo no Brasil. Um ancestral do movimento liberal. Um ancestral lá do tempo do Instituto Ordem Livre. Inclusive, a gente vai botar aqui uma conversa que a gente já fez sobre esses primórdios do movimento liberal atual no Brasil. Como você analisa a evolução do liberalismo no Brasil nesses últimos 10 anos? A gente ouvia umas histórias assim, as pessoas contavam, pessoas de outros países contavam como as coisas evoluíram por lá, né? Aí diziam pra gente, olha, não, vocês têm que fazer coisas, vão plantando as sementinhas, que depois as sementinhas vão florescer, e eu achava aquilo tudo uma bobagem, né? Tinha, sei lá, 20 anos, achava bobagem essa história de semente, a gente tem que sair aí, discutir com as pessoas, não sei o quê, botar a cara a tapa, fazer protesto e tal. Mas no final das contas o que aconteceu foi exatamente isso, né? Foi exatamente sair por aí, pelo Brasil, com mochilinha, pegando ônibus interestadual, dormindo horas e horas em ônibus, dormindo em rodoviária e dividindo o quarto de hotel barato para 3, 4 pessoas, fazendo evento para 8 pessoas, 7, 6, mas que no final das contas uma dessas 6, 7 pessoas viraria um ponto de contato nessas cidades, que depois viraria um grupo de estudos, que depois viraria um capítulo do EPL na época, hoje SFL, e que depois, né, ao mesmo tempo, outras iniciativas estavam aparecendo, se não me engano, no mesmo ano que o Ordem Livre aparece o Instituto Mises, o Instituto Liberal tenta uma das suas dezenas de reencarnações ali, uma iniciativa acaba puxando a outra, a difusão da internet, a possibilidade de se contatar pessoas em diversas localidades do Brasil também ajudou. Então foi meio isso, assim, trabalho de formiguinha, muita gente distante, mas que passa a colaborar através da internet, e uma belíssima crise econômica que deu razão a alguns pontos que a gente tocava. Era muito difícil ser oposição ao PT em 2008, 2009, 2010, 2011. Dilma Rousseff chegou a ser, ali em 2013, a presidente mais bem avaliada da história, uma avaliação melhor até do que do Lula. E o PT injetando dinheiro em tudo quanto era iniciativa, né? Não havia empresário
triste na época do PT. Eu vi até esses dias no Twitter o Pedro Menezes falou: você acha que é difícil fazer oposição a Bolsonaro em 2019? Você precisa lembrar, saber o que era fazer oposição ao PT em 2009. Você escrever artigos para o jornal, para os jornais populares. Eu lembro de um artigo que a gente publicou no jornal O Dia, e que a gente criticava a ideia das campeãs nacionais, que a gente dizia que era uma grande fantasia esse negócio de a gente pensar nas multinacionais brasileiras com o apoio do governo, que o governo não era bom para fazer investimentos em empresas, que o governo não enxergava possibilidades de negócios com a mesma percepção de quem empregava o próprio dinheiro. E as reações eram das mais diversas, desde vocês estão ultrapassados, não estão vendo que hoje o governo é diferente, a gente está lidando com outro governo, com acusações de que vocês não acreditam no Brasil. Se todos os países têm multinacionais, porque o Brasil não pode fazer a Super Tele, que era na época a junção da Brasil Telecom com a Oi, se não me engano. E foi alvo de muitas denúncias do então colunista da Veja, Diogo Mainardi. Exatamente. E hoje todo mundo sabe o final da história. Todo mundo sabe o final da história das campeãs nacionais. Todo mundo sabe quem é JBS, todo mundo sabe quem é o Odebrecht, todo mundo sabe quem é Ike Batista e todo mundo sabe o destino da Oi, que está sendo resgatado até hoje. Então, ter esse gosto de vitória depois não nos trouxe nenhuma recompensa pessoal. Ninguém lembra quem escreveu isso, mas como grupo nos trouxe sim, porque a nossa convicção de que você utilizar recursos públicos para investir em empresas privadas e depois, quando as empresas quebram, você socializa esse prejuízo, é uma política fracassada que a gente denunciava, que a gente continua a denunciar e que o tempo provou que era real, que era o que aconteceria e que aconteceu, infelizmente. Gontijo, desde a redemocratização, nós tivemos liberais compondo todos os governos em alguma posição no ministério, segundo ou terceiro escalão, enfim. Sempre houve liberais no governo, inclusive em primeiro escalão em alguns casos. Mas não havia um movimento de base liberal como há hoje, né? Não, estava circunscrito aos círculos acadêmicos de algumas universidades, de algumas escolas dentro dessas universidades. Né? Faculdade de Economia da PUC, celeiro de liberais. Fundação Getúlio Vargas, alguns lugares, direito na USP talvez, mas assim, eram poucos, muito competentes, tinham que fazer política ou participar da vida pública em lugares como, por exemplo, sei lá, o PSDB, que era um partidão que ia da boa parte da esquerda até o liberalismo. E tinha um outro problema que era assim, a gente custou para zerar o déficit de reputação de ter feito parte da ditadura, olhando como liberalismo. O liberalismo ficou associado à ditadura, não porque de fato fazia parte da ditadura como um todo, né, como movimento, mas porque não soube se defender. E aí você tem, no final dos anos 90, um declínio das instituições liberais, o Instituto Liberal vai diminuindo, e vem uma nova onda. Eu acho que só para não deixar de fazer uma menção meritória, durante a ditadura tivemos algumas iniciativas como a do empresário Henri Maxud, na revista Visão, de resistência à ditadura, que acabou tendo muita perseguição por parte do governo. Acho que a gente tem uma tentação de personificar algumas ideias e por muito tempo, não sem razão, a defesa do liberalismo no Brasil acaba sendo personificada pelo Roberto Campos, sim, que jamais rejeitou a ditadura, né? Que acreditava que o que foi empregado ali nos anos 60, 70 e 80, no início dos anos 80, era o que se podia fazer na época, era o que se tinha, e você olha, há publicações dos artigos dele na imprensa, você vê que nos anos 70 ali ele faz, não vista grossa, mas empresta a sua compreensão às atitudes da ditadura, aos exageros da ditadura, à violência da ditadura. Então, é um pouco inevitável, se a gente personifica
um corpo de ideias e uma pessoa, e pessoas são, como qualquer um aqui, são falíveis, têm suas preferências e suas contradições. Suas contradições do momento. Então, é um jogo do qual você não pode sair vencedor, né? Se você acopla o seu conjunto filosófico, o seu conjunto de ideias filosóficas a uma pessoa ou a duas pessoas, você sujeita suas ideias às preferências daquela pessoa. Então, imagina se o socialismo fosse as escolhas do indivíduo Karl Marx, né? E o socialismo foi o cara que, né, teve um filho com a empregada que morava em seu apartamento com sua esposa e a gente passasse a vida debatendo as escolhas, as preferências daquele indivíduo. É uma postura que te leva à derrota. E a gente acabou derrotado por isso. A gente tinha muita dificuldade em desenvolver um conteúdo pragmático, político, filosófico, desconectado de algumas personalidades. E aí eu acho que vale ressaltar a importância da construção de instituições na sociedade civil que defendem o liberalismo, como é o caso do Livres, né? E aí eu acho que, inclusive, com toda a nossa modéstia, acho que vai ser inevitável contar a história do liberalismo nos anos do governo Bolsonaro sem ter pelo menos um parágrafo dizendo que liberais deixaram o partido em que Bolsonaro entrou para disputar a eleição. Para muita gente, a independência é muito dolorosa, né? Tanto para quem esperava a adesão irrestrita, quanto para quem tem a tentação de estar perto do poder por estar perto do poder. Quando muita gente questionava, né, lá em 2017, por que vocês não ficaram no PSL? Vocês podiam conseguir um espaço, o PSL teve muito voto, vocês iam conseguir. Não é ser contra ou ser a favor, é ser independente. E eu acho que é importante, dentro do ecossistema liberal, ter vozes que sinalizam o seguinte: olha, a coerência e a independência vem antes do projeto de poder de turno. Porque esse projeto de poder de turno, daqui a pouco muda. Daqui a pouco ele erra. Daqui a pouco o presidente dá uma guinada conservadora reacionária, ou estatista, ou o que quer que seja. E aí, o ministro que está lá chancelando isso vai ser levado de arrastão. Então, é preciso ter uma voz que fala assim: a gente vai estar de acordo com tudo que é liberal e a gente vai criticar tudo que é iliberal. E é um governo que tem muita coisa iliberal. Até porque, como dizia Milton Friedman, o mais importante do que ter as pessoas certas para tomar decisões é ter os incentivos para que mesmo as pessoas erradas tomem as decisões certas. E esse incentivo só surge se a gente for capaz de construir, no longo prazo, uma base na sociedade que demande por decisões liberais, né? Então, é literalmente isso que aconteceu em 2018, né? O Brasil não se tornou... o Bolsonaro não se tornou mais liberal e nem os políticos acordaram um dia se descobrindo mais liberal. É que houve uma demanda por parte da sociedade por políticas mais liberais. E os políticos cujo negócio é basicamente entender o humor da população, rapidamente adaptaram seus discursos ao que o mercado de ideias estava pedindo. E o que o mercado de ideias pedia no ano passado eram políticas mais liberais, e os políticos imediatamente encontraram liberais com os quais pudessem colaborar para implementar esse tipo de política. Mas isso é o final, né? O início é esse trabalho na sociedade civil, é esse trabalho na discussão de ideias, para que as ideias, no fim das contas, acabem por atingir os políticos. E essa é a missão grande que o movimento liberal, em especial o Livres, vai ter e vai precisar desenvolver ao longo de toda a década de 2020. No Livres, especialmente, através de 3 coisas principais que nós repetimos muitas vezes em 2019. Nós informamos, nós formamos e nós reformamos. Então, é isso. Informa, forma e reforma. É dessa forma que o Livres pretende defender a liberdade e ampliar a quantidade de pessoas que demandam por soluções e valores liberais na sociedade brasileira. E a gente espera contar e a gente espera contar com você nesse time. Então, visite o nosso site em www.eusolivres.org/participe. Preencha o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes, na política, enfim, de todas as formas. Obrigado. Obrigado, mano. E, claro,
Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. 2020 está só começando e na semana que vem nós estamos de volta com notícias e os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro, sempre às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres e também nos agregadores de podcast. Obrigado e até segunda-feira.